Semana passada eu finalizei a leitura do Quincas Borba, do Machado de Assis. Eu basicamente li o texto base na edição da Príncipes, mas eu li as notas de rodapé da Antofágica e também os textos de apoio que tem no final dessa edição. Quem ouve o nome Quincas Borba pode se lembrar que ele é um personagem que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele era um amigo do Brás Cubas, né, quando ele estava vivo. Ele era um personagem esquisito, né? Ele tinha umas filosofias diferentes e ele foi conhecido, na época, dentro do livro, por criar a filosofia humanitas. Que assim, ó, eu não vou conseguir explicar pra vocês o que é essa filosofia, mesmo porque o jeito como o Quincas Borba falava em Memórias Póstumas e o jeito como ele fala aqui nesse livro, o meu cérebro não consegue compreender. Se vocês quiserem saber mais sobre a filosofia humanitas, vocês vão ter que pesquisar, porque eu mesmo não vou saber dizer pra vocês. Mas o negócio, o livro se chama Quincas Borba. Aí você pensa, quem é o protagonista desse livro? O Quincas Borba? Não, é o Rubião. Este personagem que é um amigo do Quincas que trata dele quando o Quincas está muito doente. Ele tá assim meio que no leito de... não leito de morte, né? Mas ele está doente assim há bastante tempo. E o Rubião, ele decide tratar, né, desse amigo dele nesses últimos meses, nesses últimos 6 meses que eles estão juntos, assim. O Rubião, ele era um professor anteriormente, e aí ele acaba saindo da escola que ele tinha criado para cuidar do Quincas Borba durante essa doença. Então, assim, eles estão ali juntos, os dois estão conversando, o Rubião, ele entende que o Quincas pensa de uma maneira diferente, que ele tenta passar essa filosofia pra esse amigo, né? As coisas vão acontecendo ali, essa doença, ela vai evoluindo de alguma maneira, mas o Quincas, ele fica assim até bem, até que chega um momento que ele fala assim, ó, eu vou viajar pra corte, vou pro Rio de Janeiro, mas você cuida do meu cachorro, que também se chama Quincas Borba, por sinal. Quando eu voltar, eu pego meu cachorro, a gente continua vivendo a nossa vida, etc. Só que aí tem um negócio, né? O Quincas Borba, ele é uma pessoa que tem bastante dinheiro. Não sei como que ele conseguiu esse dinheiro. Mas ele tem, assim, as suas propriedades, ele tem os seus dividendos, seus investimentos. Então, assim, o Rubião imagina que quando o Quincas Borba morrer, ele provavelmente vai ganhar um dinheirinho, porque ele pensa, cuidei dele bastante tempo, a nossa amizade aqui é tão forte, eu imagino que eu vou ter algum retorno. Ele não tá ali cuidando do Quincas Borba exclusivamente pelo dinheiro, tá? Mas ele imagina, eu vou ganhar alguma coisinha. E aí, quando o Quincas Borba vai para a corte e o Rubião fica cuidando do cachorro dele, ele recebe uma carta do Brás Cubas falando, Quincas Borba acabou de morrer aqui na minha casa. Só quero te avisar isso porque, né, ele falou que vocês eram muito amigos. E aí, ok. O Rubião fica triste, obviamente, né, porque era um amigo dele. E aí, ele recebe um tempo depois o testamento falando que ele se tornou o herdeiro universal dos bens do Quincas Borba. E assim, gente, é uma coisa muito grande. Ele achava que ele ia ganhar algum negocinho, né? Mas no final ele acaba ganhando tudo. Então, o que acontece? Ele vai viajar para a corte, né? Para fazer esse inventário, para ver o que ele é dono. O testamento diz que o Rubião, ele fica dono de todas as coisas do Quincas Borba. A única coisa que ele pede é que o Rubião fique cuidando do cachorro, Quincas Borba, até a morte dele, né? Que tente dê uma vida confortável e etc. Não deixe ele fugir, que cuide dele, exatamente. E aí o Rubião pensa, pô, é uma coisa tão básica, né? Óbvio, vou cuidar. E aí os dois acabam indo para o Rio de Janeiro, né? Para a corte, que esse livro ele se passa no final do século XIX. Nessa viagem de trem que eles fazem, estão saindo de Barbacena, em Minas Gerais, né? E eles vão para o Rio de Janeiro, onde era a capital da corte na época. E aí, nessa viagem de trem, eles encontram quem? Eles encontram o Cristiano Palha e a Sofia Palha. E aí, eles têm uma conversa ali. E aí, assim, ó, desde esse início, desde esse primeiro encontro entre esse casal e o Rubião, eles percebem que o Rubião, assim, ganhou bastante dinheiro em pouquíssimo tempo. E ele é meio ingênuo, ele não sabe das coisas. O casal Palha estão na corte já morando há bastante tempo, mas eles não são ricos exatamente. Eles têm algumas coisinhas ali, mas eles não têm tanto dinheiro. E aí o Rubião, como ele tá naquela coisa, naquele deslumbre, ele fala mais do que ele devia. Ele fala que ele tá indo pra corte pra fazer esse inventário, porque ele ganhou bastante dinheiro do nada. E aí, né? Ele fala isso já abre os olhos e os ouvidos do casal Palha, principalmente do Cristiano. Viram amigos do nada. Ele fala assim, eu posso te ajudar nessa nova fase da sua vida. Posso te indicar advogados pra fazer tal coisa. E o Rubião, ele aceita. Ele é uma pessoa humilde. Ele era professor, ele não tinha muito dinheiro. Então, assim, ele confia. Porque aquele casal, ele é muito confiável.
Eles se mostram muito confiáveis. Então, assim, já cria essa amizade ali, né? E aí, quando eles chegam no Rio de Janeiro, eles se separam, etc. O Rubião vai fazer o inventário, vai ver as coisas que ele ganhou e etc. E aí começa a ter essa amizade entre esse casal e ele. Lá ele descobre que ele ganha muito dinheiro. Assim, tem a questão da moeda da época, né? Que eu não vou saber dizer pra vocês quanto seria o equivalente, né? Ao real atualmente. Mas assim, tem propriedades, tem investimentos, tem dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Com esse muito dinheiro, ele vai, querendo ou não, atrair pessoas que estão muito mais interessadas no que ele pode oferecer. E aí tem um negócio, o jeito como Machado de Assis escreve esse livro, ele não vai, tipo, jogar na sua cara falando assim, eles estavam ali apenas pelo seu dinheiro, eles estavam ali apenas pelo poder que o Rubião tinha. Tipo, não. Machado não vai fazer isso. Ele vai ser mais sutil. Você consegue perceber nas entrelinhas que aquelas pessoas não estão ali exatamente porque o Rubião é uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, uma pessoa. Não é por isso que as pessoas estão ali. Elas conseguem ver que ele pode oferecer algo a mais pra elas. E é assim, a amizade do casal Palha com o Rubião acontece. Eles ficam muito próximos. Eles, sei lá, saem juntos, jantam juntos, vivem essa vida aí, né, com alguns luxinhos e tal. Chega um ponto em que o Rubião, ele começa a emprestar dinheiro pro Cristiano, eles fazem um armazém juntos, eles têm investimentos conjuntos. Aí você pensa, tá, ok, mas essa relação aí tá legal. Só que assim, chega um ponto em que o Rubião ele começa a se apaixonar pela Sofia, que é a mulher do Cristiano. Ele começa a se apaixonar por ela e ele tem aquela crise, né? Tipo, eu não posso me apaixonar por eles são meus amigos, não sei o que, não sei o que. Só que chega um ponto em que ele acha que essa paixão é correspondida. Ele chega a declarar essa paixão para a Sofia. Ela fala que não gosta dele, né? Ela fala que essa paixão não vai acontecer nada ali, mas aquilo ainda fica na cabeça dele. E aí tem um negócio, eu não sei se, assim, qualquer coisa que eu vá falar que seja spoiler, eu vou tentar me manter no que tá no livro, mas eu vou ter que soltar algumas coisas para que eu consiga falar sobre a história. Mas tem um negócio, assim, que foi uma parte que eu tava lendo esse livro e eu dei assim, gargalhadas, que foi assim, a Sofia, ela sofrendo por essa confissão que o Rubião faz pra ela, e ela fica pensando, será que eu conto pro meu marido? Será que eu falo pra ele? Porque assim, ele tá apaixonado por mim, eu vou ter que dar um jeito de fazer com que essa amizade acabe, porque, né, as pessoas podem começar a falar, pode começar... Isso pode sair, né, gente? Tipo, reputação, é uma coisa de reputação. Vão achar que o meu marido é corno, vamos achar que eu tô traindo ele, então eu acho melhor, assim, dar um basta logo agora, do que deixar essas coisas acontecerem, né, sair daqui de dentro da minha casa. Então ela conta pro Cristiano, tipo, ó, eu acho que a gente vai ter que acabar com essa amizade com o Rubião, ele se declarou pra mim e eu acho que é melhor a gente acabar com isso agora. E aí, o Cristiano, ele tenta fazer um negócio que ele fala, gente, tudo isso, né, estou criando diálogos na minha cabeça, mas a situação era essa, tá? Ele tenta colocar um pouco da culpa em cima dela, tá? Machista, né? Básico. Machista do século XIX. Ele tenta falar assim, mas você não deu abertura pra ele, você não acha que ele se declarou porque ele acha que pode ter uma coisa de volta? E ela fala, tipo, não foi isso que aconteceu, e eu acho que a gente tem que acabar com essa amizade sim, se não do nada, mas aos poucos. Mas aí o Cristiano fala, a gente não pode acabar com essa amizade porque eu tô devendo dinheiro pra ele. Simplesmente a gente não pode finalizar essa amizade, não pode acabar do nada, porque eu tô devendo dinheiro pra ele, bastante dinheiro, por sinal. E se a gente acabar com isso, eu não vou ter como pagar, eu não vou ter mais dinheiro entrando, não vou poder mais pegar empréstimo, etc. Aí ela fica meio assim, né? Ela fala, tá. E aí ela começa a pensar, tipo, tá, eu não consigo deixar ele, não consigo fazer com que, né, essa paixão dele acabe por mim, mas eu posso tentar fazer com que ele se apaixone por outra pessoa. Ou eu posso fazer com que ele tenha uma esposa. E aí ela vai tentar fazer com que uma prima dela, prima, amiga, não lembro agora muito bem, que eles tenham esse casamento para que pelo menos, né, estejam eles casados lá e nós casados aqui. Isso é uma das coisas que acontece. O Rubião, ele tá na corte já há alguns meses, né, faz essa amizade com esse casal, faz amizade com outras pessoas da cidade.
E aí você vai vendo que várias dessas amizades que ele faz estão nesse negócio de não estão ali por ele, estão pelo que ele pode oferecer. Ele acaba sendo amigo de um cara chamado Camacho, que é o dono de um jornal, e inicialmente eles são amigos, o que sei o que. Aí chega um ponto em que ele fala assim: precisamos investir no jornal. Ele não pede diretamente dinheiro pro Rubião, mas ele fala: a gente precisa de investidores, etc. E aí o Rubião ele fala assim: eu posso entrar como parte desse investimento, mas o Camacho fala: não, a gente não pode aceitar, porque a gente não precisa de tanto dinheiro assim. Sabe aquele negócio de uma psicologia inversa? Tipo, não, a gente não precisa. Não, não, tranquilo, tranquilo. Mas o Rubião fala, não, pega aqui, ó, pega o dinheiro. E tem um negócio. Como ele é uma pessoa que acabou de ganhar esse dinheiro, ele não tem muito controle sobre ele. Ele não percebe que aos poucos o dinheiro dele vai acabando. Mesmo que esteja investido, mesmo que ele tenha um pouco de dinheiro entrando, a saída é muito maior do que a entrada. Então, ele tem esse amigo. Aí ele tem mais uns outros 2 amigos que, sei lá, almoçam com ele, jantam com ele praticamente todo dia. Um cara é mais inteligente, o outro cara é bonitão. Tem várias dessas relações no decorrer do livro inteiro. Chega um momento que, assim, as pessoas sabem que a fortuna dele veio através do Quincas Borba. Então, algumas pessoas pensam que as filosofias que o Quincas Borba tinha foram passadas pelo Rubião. E aí, ok, né? Eles estão ali jantando, e aí tem aquela coisa de você ficar, tipo, puxando o saco, né? O Rubião fala um negócio, as pessoas falam, nossa, isso, nossa, muito, parabéns, é isso mesmo, é a verdade, etc. Então, assim, o livro vai se passando, essas relações elas vão acontecendo. O Cristiano Palha e a Sofia, eles começam a ter mais dinheiro. A gente sabe quem foi o investidor inicial desse casal, tá? As relações ali elas vão ficando meio estremecidas de alguma maneira, até chegar ao ponto em que, assim, o Rubião ele acha que um dos amigos dele está apaixonado pela Sofia e que ela corresponde a essa paixão. Ele acha, tá, gente? Assim, algumas coisas acontecem aqui pra ele ter quase certeza de que ela está traindo o Cristiano Palha com esse amigo dele, que é o Carlos Maria. Só que assim, a fonte dele é vozes da minha cabeça, a minha imaginação fértil. Tá? Ele não tem nada que comprove aquilo. Aí ele pensa assim, tipo assim, nossa, ela não quis ficar comigo. Ela não quis ficar comigo, mas vai ficar com ele, nossa, vou acabar com essa amizade. Aí meio que tem um estremecimento assim grande que tipo, ele passa assim alguns meses sem ir na casa dela. Ele continua ainda vendo o Cristiano porque, né, eles têm aquele investimento juntos. E aí o Cristiano tá sempre tipo, não, mas você volta lá pra casa, vem jantar. E ele fala, não, vou sim, vou hoje, vou amanhã. Nunca vai. Nunca vai, nunca vai, nunca vai. Até que chega um ponto que, assim, o casal Palha, ele já está muito bem de vida, já estão construindo, assim, uma casa melhor pra morar. O Rubião, ele já não é mais um problema, né, porque ele já mais está afastado. Então, acontece que o Cristiano tenta tirar ele um pouco, assim, não dos holofotes, né, mas, tipo, da administração do que eles estão fazendo, sabe, né? Já pegamos seu dinheiro, você não é mais tão importante pra gente. E aí acontece uma coisa que eu não quero ser muito explícito, mas o Rubião, ele começa a ir por um caminho muito parecido com o do Quincas Borba. Ele vai por um caminho muito parecido com o Quincas Borba, até chegar ao ponto em que o dinheiro que ele tinha, que era bastante antes, já não tem tanta coisa agora. E aí, isso tá mais no final do livro, que é uma parte que eu acho muito triste, é que você consegue perceber, que assim, né, você já percebia no decorrer do livro, mas ali fica muito mais claro, como as pessoas perdem completamente o interesse nele quando ele não é mais aquela pessoa de antes. Sabe? Os amigos que ele tinha que estavam sempre visitando ele, que estavam amigos, né? Amigos entre muitas aspas. Essas pessoas que estavam sempre visitando ele, que estavam sempre jantando com ele, estavam sempre conversando com ele, quando elas percebem que ele tá ficando sem dinheiro e que ele não é mais aquela pessoa de... Ai, gente, é meio complicado falar isso sem dar spoiler. Mas, assim, essas pessoas percebem que elas não conseguem mais tirar proveito do Rubião. Então elas começam a se afastar dele. Assim, aos poucos, até chegar o momento em que ele não tem mais esses amigos perto dele. E aí chega no final do livro que meio que forma um ciclo na história. Ele saiu de Barbacena, ele ganhou esse dinheiro, foi pra corte, viveu a corte, etc. E aí volta um pouco pro início. E aí esse livro ele tem muitas coisas aqui que, né, Machado de Assis escrevendo. Tem as críticas em relação, né, a essas pessoas que se aproveitam dele, tem a crítica em relação ao republicanismo, porque fala que, num complemento de leitura do livro, que o Machado de Assis, ele era monarquista, né, ele era antirrepublicano, mas ele acreditava muito mais monarquia parlamentarista. Enfim, né, a gente não entra nesse mérito. Tem a questão, né, da crítica à escravidão, obviamente, né?
Mas principalmente uma crítica à corte do Rio de Janeiro naquela época. Como as pessoas se aproveitavam disso, de como as pessoas se aproveitavam dessas pessoas que enriqueceram de maneira rápida, assim. Óbvio que assim, ó, eu não vou trazer pra vocês uma análise aprofundada da obra, porque assim, esse não é o meu objetivo e também acho que eu não tenho interpretação pra isso. Eu venho aqui, né, falar muito mais sobre o que trata a história, mas às vezes tem coisas ali que estão mais aprofundadas. No momento eu não vou lembrar de contar pra vocês, mas enfim, o livro é sobre o Rubião, apesar do título ser Quincas Borba. Tem a questão uma parte do livro que eu acho bem interessante, que o Rubião pensa que o Quincas Borba cachorro pode ser uma espécie de reencarnação do Quincas Borba pessoa. Ele começa a olhar para o cachorro de uma maneira diferente. Pô, antes ele pensava, é o cachorro do Quincas Borba. Quando ele tem essa coisa na cabeça de que, será que o Quincas Borba pode estar no cachorro Quincas Borba? Aí ele começa a olhar pro cachorro, tipo, é tu aí, Quincas. Essa parte eu achei engraçada. No final do livro, né, quando eu falei o Rubião ele vai por um caminho muito parecido do Quincas Borba, o leitor começa a perceber de que ele não está sendo mais tão bem quisto pelas pessoas, ele começa a se tornar meio que um estorvo para essas pessoas. Quando ele precisa de ajuda de determinada maneira, aqueles que ele mais confiava anteriormente não estão mais ali para ele. Ele não percebe isso, né? Mas o leitor percebe que é isso que está acontecendo. Ele precisava de ajuda, ele precisava que as pessoas estivessem ali para dar um auxílio. E não é nenhum, tipo, auxílio financeiro nem nada, tipo, é ajudar ele de algumas maneiras. E aí, personagens que ele ajudou no início da história simplesmente não estão mais ali para ele. E isso é muito triste, gente. Tipo assim, tem partes do livro que são engraçadas. O jeito como o Machado de Assis escreve tem umas coisas muito irônicas, né? É um humor, assim, meio mordaz. Não sei como falar isso. Mas tem o humor muito específico do Machado de Assis. Mas aí chega num ponto em que a história, ela deixa de ser engraçada pelos devaneios do Rubião, né? Do namoro entre a Sofia e o Carlos Maria, que nunca existiu, para chegar numa parte em que esses devaneios, eles vão um pouco mais além, e aí as pessoas que poderiam ajudar ele, simplesmente não querem ajudar ele. Elas acham, tipo, não é meu problema, não vou me importar com isso. Essa parte é bem triste. Mas é isso. Eu não sei mais o que eu posso falar sobre esse livro, assim. Se eu fizesse uma coisa assim, sem spoiler, eu ia contar tudo aqui. Mas eu não posso contar. Tem um negócio. Eu comentei isso em alguma live, que esse livro, quando o Quincas Borba, ele está vivo e ele está em cena, é complicado. Você tem que passar por cima dos capítulos com Quincas Borba. Eu vou dizer que assim, eles são rápidos, tá? Ele não fica vivo por muito tempo nesse livro. Por sinal, na carta que tem aqui, né, do Brás Cubas falando da morte do Quincas Borba, é muito interessante você perceber, né, que esses dois livros, eles estão ligados, obviamente, porque eles acontecem no mesmo universo, né? Afinal, né, esse é um personagem de outro livro do Machado. Mas é engraçado você ler esse livro pensando, ele recebeu uma carta do Brás Cubas, mas quando a gente leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já estava morto. Então, você recebe aqui uma carta de um personagem que aqui tá vivo, mas no outro livro não. Não sei, pra mim é uma coisa assim louca de se pensar. Nossa, que interessante. Assim, pode ser bem besta, né? Quando o Quincas Borba tá em cena, ele fala do jeito que ele fala, gente. E é assim, ele fala do jeito que ele fala, no linguajar do final do século XIX. Então, assim, eu lia os trechos dele, eu pensava, ok, é isso. Entendi? Não. Não entendi, gente. Vou ser bem sincero pra vocês. Quando o Quincas Borba fala, eu não entendi. Mas assim, você tem que passar por isso. Você tem que passar por isso, porque assim, essa parte pode ser um pouquinho mais complicada da leitura, mas quando o Quincas Borba morre, a leitura fica mais tranquila. Até chegar um ponto em que o Rubião começa a falar esquisito, começa a falar coisas esquisitas. Aí mas isso é mais no fim da história. Mas enfim, né? O livro como um todo, ele é muito interessante. Essa edição aqui que eu li da Príncipes, ela é bem crua, assim, tá? Tem o texto integral, né? Que eles falam aqui. E é isso. O que eu li na edição da Antofágica são as várias notas de rodapé que tem no decorrer do texto inteiro. E é assim, essas notas de rodapé, elas são muito mais importantes por uma questão de contexto de palavras, né? Que na época significavam uma coisa e hoje significam outra. Uma questão geográfica também. O livro, ele se passa no Rio de Janeiro. Então, assim, tem várias referências de ruas do Rio de Janeiro, bairros do Rio de Janeiro, que você, enquanto leitor, pode achar que não é importante. Mas, né, se ele escreveu ali é porque era. Eu acho que esse livro ele pode ser aproveitado muito mais para quem mora na cidade do Rio de Janeiro, que vai ter essas referências muito mais fáceis de pegar na cabeça. Mas tem aqui, né, se você quiser ler, estará aqui. E óbvio, gente, Machado de Assis era um cara assim, né? Brother.
era um homem muito inteligente. Ele, assim, ele era treinado nos clássicos, né? Ele sabia muita referência de literatura antiga. Então, assim, aqui tem referência de literatura principalmente europeia, né? Que era o que vinha, né, pro Brasil na época. Tem coisas assim, referências de literatura grega, literatura romana, literatura francesa, que era a língua meio que oficial, né, que as pessoas falavam na corte, etc. Não oficial, mas francês era uma língua muito utilizada na corte naquela época, né? Então, assim, tem várias referências. Você pode simplesmente passar por essas referências e não se importar, mas aqui nessa edição da Antofágica tem o que significa cada uma delas. Tem trechos, assim, onde fala sobre, assim, deuses gregos. O Machado fala vários deuses gregos ali e você pode não saber quem que são esses nomes, mas tá lá nas notas de rodapé o que significa cada um deles. Nessa edição também tem as 2 notas, né, para as primeiras edições do livro, e no final tem alguns textos de apoio que são complementos de leitura de estudiosos da obra do Machado também, né. Quincas Borba você encontra em domínio público na internet, né, é um livro que está de graça por aí, e aí você pode ler no site do domínio público, pode baixar o PDF, etc. Você pode comprar essa edição baratinha aqui da Príncipes, ela deve custar menos de R$ 20, e a edição da Antofágica, ela está disponível no Kindle Unlimited. Tem várias opções aí pra você ler esse livro. Eu gostei bastante do livro. Eu achei ele muito divertido em vários pontos. Eu gosto das críticas que ele traz, né? Eu gosto como a evolução do personagem do Rubião. E é isso, gente. Eu acho que eu vou dar uma nota 4,5 pra esse livro. 4, 4,5. Menos que isso ele não é, tá? Aqueles. Mas acho que é isso. 4, 4,5. Eu gostei bastante da leitura. Eu tava querendo ler, né, mais livros, assim, os nossos clássicos, né? E Quincas Borba é um dos que eu queria ler há bastante tempo, porque eu li Memórias Póstumas, acho que tem uns 2 anos, e como ele aparecia lá, né, eu queria, vamos ver o que que tem aí. Mas é bem interessante. Eu ainda acho interessante o fato do título do livro ser de um personagem que aparece por pouquíssimo tempo na história. Mas, se eu não me engano, num dos textos aqui, ou até nos capítulos finais do livro, explica por quê. Porque o Machado, às vezes, ele falava com o leitor, né? Este livro aqui, ele foi publicado em formato de folhetim, tá? Por alguns anos. Eu achei que, tipo, ele tinha sido lançado em 1 ano, assim, mas não, foram, assim, uns 3, 4. Você consegue ver na internet uma data exata. E aí, depois, ele foi publicado como um livro, né? Isso era bem comum na época. Se eu não me engano, vários dos outros livros do Machado também foram nessa mesma modalidade. Eram publicados em revistas, em jornais, capítulo a capítulo, um negócio assim. Mas é isso, gente. Leiam um livro, assim, literatura clássica brasileira, às vezes pode ser um pouquinho complicado algumas coisas. Mas assim, se você tá com um dicionário no computador, ou se você lê no Kindle, que você pode só clicar numa palavra que você não conhece, ótimo, melhor ainda. Então é isso, leiam esse livro. Ah, não adianta, gente. É bom.